você piscou. E a convocação da seleção ganhou um tempero daqueles que só o futebol sabe dar. E não estamos falando de qualquer comentário ou de mais um clichê jogado ao vento em uma coletiva de imprensa. Estamos falando de uma frase, de um posicionamento claro e direto, vindo de quem carrega nas costas a responsabilidade de guiar a principal camisa do país. Carlo Ancelotti, o técnico que costuma pesar cada palavra, decidiu abrir o jogo sobre Neymar e, como era de se esperar, não foi uma fala qualquer. E aí, meu amigo, quando Ancelotti fala, o mundo do futebol para ouvir. O italiano não é de polêmica gratuita, muito menos de elogios vazios. Ele fala o que acha que precisa ser dito, no momento em que acredita ser necessário e com a precisão cirúrgica de quem já viu de tudo no futebol. Só que, dessa vez, o recado teve um peso ainda maior, porque o assunto é Neymar. Sim, Neymar. O jogador que, por mais de uma década, carregou expectativas, críticas, amores e ódios em proporções quase iguais. Um ícone que viveu ápices e quedas, que colecionou momentos brilhantes e fases conturbadas. E agora, em meio a um cenário de incerteza sobre sua forma física e seu futuro na seleção, recebe publicamente um voto de confiança que, para muitos, pode mudar o rumo das coisas. Mas o que exatamente Ancelotti disse? Por que suas palavras mexeram tanto com torcedores, analistas e até com o próprio Neymar? E será que essa declaração é só uma estratégia para blindar o craque? Ou é, de fato, um aviso de que ele será peça central no projeto que vem aí? A resposta está no peso das entrelinhas, na forma como o técnico construiu seu raciocínio e no impacto que isso pode ter dentro e fora de campo. Para entender o tamanho dessa fala, é preciso lembrar quem é Ancelotti. Um técnico que, por onde passou, deixou claro que confia no talento individual tanto quanto acredita na disciplina tática. Ele sabe que, em competições de alto nível, um lampejo de genialidade pode ser tão decisivo quanto um esquema bem executado. E no caso de Neymar, esse lampejo não é algo raro, é quase um patrimônio do futebol brasileiro. A declaração veio em um momento estratégico. Neymar ainda se recupera de um período em que a sequência de jogos foi quebrada por lesões e em que sua presença em campo foi mais rara do que a torcida gostaria. As dúvidas naturalmente começaram a crescer. Será que ele ainda consegue entregar no mais alto nível? Será que a seleção deve apostar nele como protagonista? Foi aí que Ancelotti decidiu colocar um ponto final, ao menos por enquanto, nessa incerteza. Sua fala, carregada de confiança, foi como um escudo colocado à frente do jogador. Ele deixou claro que conta com Neymar, que enxerga nele uma peça importante e que sua convocação não é apenas possível, mas provável. E isso, no universo do futebol, não é pouca coisa. Quando um técnico expõe publicamente que confia em um jogador, está, de certa forma, assumindo um risco. Se der certo, o mérito é dividido. Se der errado, a cobrança recai sobre ambos. E Ancelotti sabe disso. Ainda assim, escolheu se posicionar. O que chama a atenção é a maneira como ele equilibrou a análise técnica e a leitura emocional. Não foi apenas um Neymar é importante. Foi uma declaração que resgatou o histórico, o talento e a capacidade do craque de decidir jogos, mesmo depois de períodos longe dos gramados. Foi também um recado indireto para quem questiona se vale a pena insistir em um jogador que já passou dos 30 anos e que, segundo alguns críticos, estaria em declínio. Mas Ancelotti não enxerga assim. Ele sabe que Neymar, quando motivado e fisicamente bem, pode mudar o rumo de qualquer partida. E mais do que isso, sabe que o camisa 10 carrega uma aura que influencia o grupo, que atrai atenções e que mexe com o adversário antes mesmo do apito inicial. A fala do técnico também abre margem para outra leitura, a de que Neymar não será apenas mais um na lista, mas uma figura central na estratégia.
Isso implica em um planejamento específico para potencializar suas qualidades e, ao mesmo tempo, minimizar riscos. Um jogador como ele não é usado de forma genérica. É preciso criar um ambiente e um sistema que o coloquem na melhor posição para brilhar. E aí surgem algumas perguntas inevitáveis. Será que Ancelotti pretende redesenhar a estrutura da equipe para que Neymar tenha mais liberdade? Será que ele pensa em preservar o craque em alguns momentos para que esteja no auge nos jogos decisivos? Ou será que tudo isso faz parte de um plano maior, em que a experiência e o talento do jogador se combinam com a renovação natural que vem acontecendo no grupo? Não há resposta definitiva para essas questões, pelo menos não agora. Mas o simples fato de o técnico levantar essa bandeira é suficiente para mudar a percepção do público e da imprensa. Até então, a narrativa dominante girava em torno da dúvida. Agora, o tom é outro: expectativa. No fim das contas, o que fica dessa história é a força de uma declaração que vai muito além de palavras bonitas. É sobre postura, sobre confiança e sobre visão de jogo. Ancelotti, com sua experiência e seu faro para decisões estratégicas, enxergou em Neymar algo que muitos já começavam a duvidar: a capacidade de ainda ser decisivo, de influenciar resultados e de inspirar quem está ao seu redor. O impacto dessa fala é múltiplo. No campo, cria expectativa sobre o papel que Neymar terá nas próximas partidas. Nos bastidores, fortalece a posição do jogador e reforça a autoridade do técnico. Na torcida, reacende um sentimento que parecia enfraquecido: a esperança de ver o craque brilhar novamente com a camisa da seleção. Claro, o desafio é enorme. Neymar terá que responder não apenas com talento, mas também com consistência. Lesões, desgaste e a pressão natural do cenário internacional serão obstáculos. Mas, se existe alguém capaz de extrair o melhor dele em um momento como este, é Ancelotti. A relação entre os dois, construída em torno de respeito e confiança, pode ser o diferencial que fará a diferença quando a bola rolar. E, se tudo sair como o técnico imagina, talvez essa declaração seja lembrada, no futuro, como o ponto de virada de uma trajetória que ainda tem capítulos importantes a serem escritos. No jornalismo esportivo, a gente aprende que algumas falas morrem no dia seguinte. Outras atravessam semanas, meses, até anos. E a de Ancelotti sobre Neymar tem tudo para ser uma dessas últimas. Porque não é apenas sobre um jogador e um técnico. É sobre acreditar quando muitos duvidam, apostar quando o mais fácil seria recuar e, acima de tudo, reconhecer o valor de quem já provou inúmeras vezes que pode ser genial. O tempo vai dizer se Ancelotti estava certo, mas, por enquanto, o recado está dado. Neymar não está fora dos planos. Pelo contrário, está mais dentro do que nunca. E isso, meus amigos, muda tudo. Valeu! E que Deus te abençoe.